Bom dia, paz do Senhor a todos. Espero que estejam bem. Aqueles que foram de férias, que estejam renovados. Aqueles que ainda não foram, paciência. Os que foram, não deprimam, para lá na mais. Dizem que há depressão pós-férias, eu não sei o que é isso, mas dizem que há. Ok, eu vou estar com vocês esta manhã e começo esta mensagem com uma pergunta. O que é que vocês veem nesta imagem? Dois bebés, e o que é que devem ser? Duas cores, não é? Deve ser o quê? Menino e menina, porque tem chupeta azul e a outra cor de rosa, é isso? Ok, muito bem. São gêmeos, não é? Pois isto são bebés de reborn. Na passagem que hoje eu escolhi para nós falarmos, ler e meditar, é uma passagem onde encontramos Jesus a falar com o apóstolo João. Ele está a fazer uma série de mensagens para as igrejas em Apocalipse. E a passagem que eu escolhi para partilhar com vocês nesta manhã é a passagem em que o Senhor endereça uma mensagem à igreja de Laodiceia. E esta mensagem que o Senhor inspira João a partilhar não é apenas uma mensagem informativa, uma carta informativa, nem visa apenas corrigir, mas mais do que isso, eu acho que ele pretende despertar aquela igreja. Laodiceia ficava na Turquia, era uma das 7 igrejas. Nesta altura, nenhuma delas existe como igreja, só ruínas. É um lugar difícil para o cristianismo. E Laodiceia ficava num lugar e num ponto muito bem estruturado. Era um local desejável, era uma cidade bem sucedida, onde havia um colírio que se usava para ajudar as pessoas que tinham problemas nos olhos, onde havia linho, onde havia roupas e coisas importantes para o comércio da altura. E digamos que esta era uma igreja que se sentia confortável. E às vezes o conforto torna-se um perigo na vida dos cristãos. E quando eu estiver a partilhar esta mensagem, eu não quero que tu penses na igreja como um todo, mas quero que tu penses e que você pensa que você é a igreja, que eu sou a igreja. Ou seja, Jesus está a falar a João, não para uma igreja específica, no sentido de ser uma igreja, um corpo completo, mas está a falar para pessoas individualmente. Porque igrejas são pessoas. E Jesus olha para esta igreja e não se deixa enganar. Ou seja, nós, quando vimos aquelas imagens, dissemos 2 bebés, um menino e uma menina. Mas Jesus olha para aquela igreja e vê além daquilo que aparenta. Então ele denuncia o estado espiritual daquelas pessoas que faziam parte daquela igreja. E ele refere que aquela igreja estava morna, estava vazia, estava despida de vida interior. Embora fosse uma igreja que impressionava, Jesus envia uma mensagem quase como profética, com um alerta divino, uma espécie de diagnóstico espiritual ao coração daqueles crentes. E talvez tu perguntes o que é que isto tem a ver com os bebés reborns. E o título da mensagem hoje é Cristãos Reborn. Um bebê reborn impressiona pela sua aparência. Sabem, eu li outro dia um comunicado, um género de comunicado, um artigo, que no Brasil, não sei como é que se chama o sistema de saúde, aquilo que tem SUS, que houve locais onde emitiram um comunicado a dizer que pessoas que fossem com bebés reborn às urgências iriam ser multadas e pagar não sei o quê, porque a febre é tanta que há pessoas que acham que têm uma criança e ficam doentes, não é? Com aquilo. O bebê reborn impressiona pela sua aparência, parece real, tem traços delicados, pele bem pintada, olhos expressivos, mas apesar de parecer que haja vida, ele não está vivo. Ele não chora, não se alimenta, não cresce, não reage, não desenvolve. É apenas uma imagem de algo que tem vida, mas que neste caso está sem vida. E já há algum tempo que
tenho andado a pensar nesta mensagem, neste título para esta mensagem, e durante o meu tempo de férias, agora eu meditei e comecei a pensar acerca disto tudo. E penso que às vezes nós, como cristãos, principalmente com o passar dos anos, corremos o risco de nos tornar uma espécie de reborns espirituais. Frequentamos cultos, seguramos a Bíblia, sabemos as palavras bonitas e certas, mas dentro de nós não há a mesma vida que havia quando nós conhecemos Jesus e quando tivemos um encontro com Jesus. E isso prende-se principalmente porquê? Porque nós deixamos-nos alimentar da palavra, deixamos de ter comunhão com Deus, não crescemos, não frutificamos, tornamos-nos obedientes. E isso parece ser aquilo que acontecia nesta igreja. Pessoas achavam que estava tudo bem, mas havia munidão dentro do seu coração. E por isso convido-te a ler o texto de Apocalipse, capítulo 3, 14 a 22, e que o recebas no teu coração e que faças uma própria análise a ti mesmo ao ler estas palavras. Diz assim, versículo 14 até ao 22. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que é o princípio da criação de Deus. Conhece as tuas obras, seis que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto, na minha tradução, eu busquei uma tradução só. Diz, estou a ponto. Algumas traduções dizem, vomitei mesmo, ou seja, vou-te vomitar. Diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas, para que te cubras a vergonha da nudez, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e coelho, para que apliques sobre os teus olhos e possas ver. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende. Estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. E ao vencedor, irei conceder que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, diante da Tua Palavra, e pedimos, Senhor, que possas falar aos nossos corações, que o Teu Espírito, Senhor, faça a obra acontecer em cada um de nós, e que, Senhor, o poder de Deus, o poder da Tua Palavra, não esteja limitado à minha fraqueza, à minha dificuldade de comunicação, mas, Senhor, que Tu possas usar a Tua Palavra para falar-nos, edificar-nos, alertar-nos, consolar-nos, para aquilo que Tu quiseres, Senhor. A Palavra é Tua, ela tem poder, e quando Tu falas ao nosso coração, Senhor, coisas acontecem, por isso falas. No nome de Jesus, amém. Então, 4 características dos bebés reborn que são transversais aos cristãos reborns. Ok, nós já lemos. Primeira, eles não comem. Apocalipse, quando o Senhor está a falar à igreja, Ele diz, tu dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. A igreja de Laodiceia era uma igreja aos seus próprios olhos que se achava bem-sucedida. Os crentes que lá estavam achavam que tinham tudo o que precisavam. Talvez os cultos fossem bem frequentados, reuniões fossem bem organizadas, havia com certeza recursos, estabilidade financeira e um certo orgulho espiritual porque tudo estava a acontecer. No entanto, Jesus aponta para algo que é devastador. Ele diz, aquilo que vocês veem não corresponde àquilo que eu vejo. Eles diziam, nós não precisamos de nada. Sabem, é quase alguém como vai a um jantar com amigos e come e diz, queres sobremesa? E ele diz, eu já não preciso de nada. Não é? Às vezes nós até comemos tanto que parece que diz, já comi por uma semana. Não é? Quando sabe bem a comida, eu também gosto de comer, nota-se, não é? Então, já comi por uma semana, não preciso de mais nada. Cristo olha para a igreja e diz, para aqueles cristãos, eu volto a dizer, para cada um deles, e diz, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? E o problema central, às vezes, na nossa vida, e quando nos tornamos cristãos de agora, é que achamos que está tudo bem, mas não está.
Acreditamos que temos tudo, mas às vezes falta o essencial. Jogamos-nos fortes, mas estamos famintos de Deus. E qual era o motivo principal? É que já não nos alimentamos. Eu posso comer muito hoje ao meio-dia, mas se durante a semana eu não me alimentar de Deus, eu vou enfraquecer. Muitos cristãos hoje vivem assim. Vêm ao culto ao domingo, têm um tempo de palavra, alimentam-se e acham que isso dá para toda a semana. Não abrem a Bíblia durante a semana, não têm encontro com Deus durante a semana, não oram com claridade, não meditam, não se expõem à palavra de Deus. Não leem a palavra de Deus para receber a voz de Deus. E o pior é quando nós achamos que isso é normal. Quando vira normalidade nas nossas vidas. Quando nós achamos, ok, não preciso, eu estou bem alimentado. É quase como alguém que vai ao médico desnutrido porque começa a sentir fraqueza e isso às vezes não tem a ver com magreza. A minha esposa, por causa da depressão, às vezes não come. Ou seja, ela come, não come é o que deve comer. E houve uma altura que ela começou a ficar inchada. E nós ficámos preocupados porque pensávamos que tinha a ver com algum problema nos rins, qualquer coisa, não é? Retenção de líquidos e tal. E ela foi ao hospital. E no hospital detectaram desnutrição. Parecia o contrário, parecia que ela estava mais gorda. Porque não estava a comer proteína. E aquilo que era essencial. E às vezes nós somos tipo esta pessoa que vai ao médico, recebe o diagnóstico, você está com desnutrição severa. E ele responde, mas eu todos os dias como donuts e bebo Coca-Cola. Se você se alimentar de donuts e Coca-Cola, você pode ficar até balufinho, mas vai ter desnutrição. Então, pode ingerir coisas, mas se não te alimentares daquilo que realmente vai nutrir a tua alma, tu vais ficar fraco. E estar presente em reuniões não é suficiente para alimentar a nossa alma. Podemos perder a vida interior, ficar desnutridos espiritualmente, porque não nos alimentamos da palavra de Deus como deveríamos. Há cristãos que não vivem vida plena em Cristo. Sobrevivem e, pior, acham que está tudo bem. Que é tudo normal. Quando eu vendia Bíblias, porque eu já vendi Bíblias para a sociedade bíblica, eu lembro-me e era muito interessante ver pessoas que iam escolher a Bíblia que dizia de acordo com a estante. Não, esta não fica bem na estante. A outra fica melhor. Mas a Bíblia não é para estar na estante. Ela é para ser aberta, é para ser comida, é para ser saboreada, é para confrontar a nossa vida, é para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Alguns abrem o Salmo 23, por exemplo, ou 80, e põem aberta, e aquela página já começa a ficar toda amarela. Mas se tu olhares para o lado, está completamente nova, porque nunca foi desfolhada. Dá sorte, põe lá na entrada da casa, a Bíblia aberta, com o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Não. A Bíblia, meus queridos, é para ser comida, para ser devorada. Você lembra-se quando conheceu Jesus? Eu, quando tive um encontro com Jesus, eu devorava a Bíblia. E porquê é que depois, com o passar do tempo, nós às vezes não fazemos isso? Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia nunca pode ser um acessório na vida cristã, ela é alimento. Sem ela enfraquecemos, sem ela perdemos discernimento, sem ela tornar-nos mornos, vazios, religiosos, sem vida. Quando foi a última vez que tu pegaste na Bíblia, não apenas para ler por rotina, mas para ouvir Deus, que tu pegaste na Bíblia e disseste, Senhor, fala ao meu coração, alimenta a minha alma, vem de encontro àquilo que eu preciso, fala-me, eu preciso ouvir a tua voz. Quando foi a última vez que fizeste isso? Estou a assustar a criança, desculpa. Quando foi a última vez que fizeste? Porque isso é que é importante na nossa vida. Como é que está a tua fome espiritual? Tens vivido a palavra? Tens-te alimentado? Ou apenas vês fragmentos e relés do culto? Palavras cheias de motivação fortes? Mensagens fortes que pensas que alimentam a tua alma nas redes sociais? Frases motivacionais? Mas na realidade só estás a sobreviver. Só estamos a sobreviver. E o problema pior é se nós não fazemos um diagnóstico, um autodiagnóstico da nossa própria vida. Porque os cristãos reborn pensam que sabem tudo e têm tudo, mas vivem como quem não tem nada. No dia a dia não há poder espiritual nas suas vidas. Depois estão fracos, desnutridos e não percebem. Mas sabem, há esperança.
Se nós reconhecermos que se calhar não temos tido tanta fome, nem temos ido à mesa com Jesus Cristo, há esperança. Por isso é que eu usei a tradução que diz: estou a ponto de vomitar. Porque eu acredito que nós vivemos no tempo da graça ainda. E que o Senhor quer fazer obra nas nossas vidas. Outra característica dos cristãos reborn, à imagem dos bebés reborn, é que eles não falam. Isto é o sonho de qualquer pai, não é? Quando os bebés são pequenos, dão muito trabalho. Choram muito, gritam muito e fazem outras coisas, muito também. Mas eles não falam, não comunicam com outras pessoas, nem com, no caso dos cristãos, não falam com Deus como deveriam falar. O Senhor Jesus diz estas palavras: eis que estou à porta e bato. E este é, sem dúvida, um dos versículos mais fortes e surpreendentes desta carta. Ele está a dizer: eu estou fora do teu coração. Tu não deixas que eu esteja no centro da tua vida. Tu não permites que eu esteja no trono do teu coração. Eu estou do lado de fora. É quase como... Imaginem que nós estamos aqui hoje e o pastor Samuel falou e bem, o Senhor está aqui, mas nós precisamos da manifestação do Senhor. Porque é a manifestação do Senhor que faz diferença. O Senhor está em todo lado. Mas agora imaginem que Jesus ficava à porta da nossa igreja, no nosso encontro, do lado de fora. Tu estás aqui dentro a adorá-lo, estás aqui dentro a falar, a dizer palavras, mas Ele está à porta, à espera que alguém abra e o deixe entrar. E às vezes Jesus passa semanas e semanas à porta do teu coração, a bater e a dizer: eu quero estar, quero ter comunhão contigo, eu quero estar à tua mesa, eu quero cear contigo, eu quero passar tempo contigo. Esta não é uma figura ou uma mensagem para descrentes. Sabem, às vezes nós usamos esta palavra: estou a acabar num culto evangelístico. Mas o Senhor estava a falar para uma igreja. Estava a falar para pessoas que deviam ter Jesus no trono do seu coração, no centro das suas vidas. Esta carta é uma carta escrita a uma igreja, ao seu povo. Jesus está fora daquela igreja e ninguém percebe que Ele está fora. Porquê? Porque já não havia comunhão, não havia oração, não havia escuta, não havia intimidade. Jesus deixou de ser o centro, passou a ser apenas um convidado ignorado. É quase como tu convidares alguém para o teu aniversário e depois o ignorares e os deixares à porta. E a verdade é que o cristão sem oração vive desligado da fonte. Sem oração há movimento às vezes, mas não há direção clara de Deus. Sem oração pode haver coisas que nós fazemos para Deus até, mas não há presença de Deus. E assim, infelizmente, é a vida espiritual de muitos. Estão na igreja ou em sermões, cantam canções, mas não falam com Deus durante a semana. A oração é uma linguagem de intimidade com Deus, é o lugar do encontro, da entrega, da escuta. Diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. E Jesus ainda está a bater. Talvez esteja a bater ao teu coração há muito tempo. E a dizer: abre o teu coração, passa tempo comigo. Jesus é paciente, é amoroso. E cabe sempre a nós abrir o nosso coração, mudar alguma coisa na nossa vida. Eu te faço uma pergunta nesta manhã. Qual foi a última vez que paraste simplesmente para falar com Deus e ouvir Deus? A tua vida de oração é uma vida de oração constante ou inexistente? Minhas filhas cresceram e eu deixei de orar com elas como fazia quando elas eram mais jovens, adolescentes. E há pouco tempo eu fiz um desafio para elas para começarmos a orar os três, a casar, a solteira e eu, orar todos os dias. E o desafio foi durante o mês nós orarmos. E nós, todos os dias, através do WhatsApp, o WhatsApp também pode ser uma bênção, começamos a orar. E no início só orava eu, e elas não oravam. Não é? Até que eu disse: não, se é para orarmos, temos que orar todas. E a primeira vez que a minha filha, a Raquel, começou a orar, eu comecei a chorar. Eu já não ouvia a minha filha orar comigo há algum tempo.
Ela diz que ora, mas eu não ouvia. E eu comecei a chorar. Sabem porquê? Ela disse assim, ó pai, mas eu não sei orar, tu sabes orar melhor. E eu disse, não, eu sou um profissional. Eu sei dizer as palavras todas certinhas. Por isso eu chorei. Quando eu comecei a ouvir ela orar comigo, com palavras inseguras e incerteza, mas uma oração espontânea, sabem? Eu amo ouvir as pessoas que oram a primeira vez na igreja. Porque elas não sabem o que dizer, mas dizem tudo do coração. Porque não são as palavras bonitas que vão chegar ao céu, são as palavras que saem do coração. Há quanto tempo tu não te postas diante de Deus e tens uma oração viva e choras diante de Deus se for preciso? A oração nunca será um ritual. Ela é sempre uma resposta de um coração que ama, de uma ligação viva entre o teu coração e o coração de Deus. Isso é que é orar. Não é dizer... Eu sei dizer orações muito bonitas, mas elas, se não saírem do meu coração, não têm grande valor. Por isso, meus queridos, não basta nós parecermos cristãos, nós precisamos relacionar-nos com Cristo. Não basta frequentar a igreja, é preciso falar com o Senhor. E sem oração, nós somos como bonecos reborns. Podemos ter uma aparência de cristão bonita por fora, mas dentro de nós estamos vazios, mornos, sem fogo, sem paixão, sem nada. Próxima característica dos bebés reborns, que se é transversal aos cristãos, é que eles não se mexem. O Senhor Jesus fala de uma certa inatividade espiritual. Ele diz assim, conhece as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. E assim, porque és morno e não quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras fortes. Esta afirmação é impactante. Palavras fortíssimas de Jesus àquela igreja. E esta afirmação começa com algo impactante, que é: eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és, eu sei quanto tempo passas comigo. Os outros podem não saber. Tu podes parecer um cristão super espiritual, tu podes parecer um cristão que está tudo bem com a tua vida, mas Jesus está a dizer: eu conheço, eu sei o que tu fazes, eu sei quem tu és. Jesus sabe, vê, examina não apenas o que dizemos, aparentamos ou fazemos, mas o que nós somos. E o diagnóstico que ele está a fazer, ele está a dizer: olha, tu não és frio nem quente, tu és morno. E esta mornidão aqui não é apenas uma emoção fraca ou entusiasmo perdido, mas é um estado espiritual de estagnação, uma fé que parou, que deixou de crescer, que deixou de se mover, uma fé que não se manifesta em obras vivas, ou seja, uma fé que não tem nada para mostrar. Cristãos mornos não são ateus, mas também não são fervorosos, são espectadores inativos. Estão presentes, mas não participam, estão na igreja, mas não servem, ouvem, mas não obedecem. Não são tão frios ao ponto de dizer assim: não, eu preciso de me arrepender. Nem são tão quentes ao ponto de dizer: eu preciso me mover em direção a Deus. Estão simplesmente imóveis. Não é? Não fazem nada, não movem a sua vida. Imagina que ofereces um robô XPTO ao teu filho, que deveria ter luzes, movimento, e ele, entusiasmado, pega naquele robô, não é? Uma coisa assim deslumbrante, e quando liga nada acontece. O brinquedo está inteiro, é bonito, começa a olhar para as instruções, vê que está tudo certo, mas ele não reage. Não reage. Qual é o problema? Isso, não tem energia. Esqueceste de comprar pilhas ou baterias. Ainda bem que não há aqui em espanhol. Por fora parece funcionar, mas por dentro está sem energia. O que é que vai acontecer? A criança olha para aquilo, desilude-se. Porquê? Porque aquele brinquedo já não mexe, ou seja, não se mexe, por isso não está a cumprir o seu propósito. Assim também é o cristão que não se mexe espiritualmente. Está lá, tem aparência, tem estrutura, mas não serve, não ajuda, não evangeliza, não discipula, não ama, com ação, somente ocupa um lugar. Esta é uma linguagem forte, não é apenas o desagrado da parte de Jesus. Jesus não está indiferente àqueles que são mornos. Ele não quer uma fé parada. Nós não fomos chamados para parar, nós fomos chamados para avançar. Nós fomos chamados para crescer, nós fomos chamados para nos mover em prol do reino.
Jesus está a observar a minha vida e a tua vida. Que obras tu tens para me mostrar? Tens-te movido em direção aos outros? Tens procurado servir na igreja? Tens procurado ensinar de Cristo a outros? Tens procurado dar, partilhar da tua vida? Ou a tua fé não tem mãos nem tem pés? Estás imóvel, sentado, como um boneco, um robô, sem energia, presente mas inativo. Tiago dizia, a fé sem obras é morta. Mas hoje ainda podes reacender o fogo do Espírito. Cristo não nos chama para assistir, mas para avançar. Aliás, o Senhor Jesus deixou uma promessa e disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Uma igreja que avança. E para a igreja avançar, tu tens que avançar, eu tenho que avançar, nós todos temos que avançar. Avançar em direção aos propósitos de Cristo, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Talvez tu estejas cansado ou desiludido com coisas que acontecem na igreja. Talvez tu achas que não tens tanto valor assim, ou achas que o teu serviço e o teu avanço não é tão importante. Mas és importante. Cristo tem propósitos para a tua vida. Cristo quer usar a tua vida. Cristo quer que tu te movas em direção aos propósitos que Ele tem para a tua vida. A boa notícia é que, apesar do Senhor estar a ponto de vomitar, Ele ainda está a chamar, Ele ainda está à porta, Ele ainda está disposto a usar, ainda está disposto a que tu possas avançar. Mas para isso, precisas ultrapassar a última característica dos ladrões traidores, que é esta. Eles não sentem. Podes tocá-los, podes dar 2 sapatadas, podes andar com ele cabeça para baixo, podes fazer o que quiseres. Não sentem porque não têm vida. Tornaram-se insensíveis os cristãos rebornos ao Espírito. E o Senhor Jesus diz estas palavras. E este versículo é poderoso. Para mim é muito poderoso. Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto odeiam, não é? Amo. É que o Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus nos ama. Por isso Ele está interessado em que nós sejamos homens e mulheres de Deus que falam com Ele, que escutam, que se movem e movimentam em direção aos seus propósitos e que não deixam que o seu coração se torne sensível. O Senhor Jesus quer trabalhar no nosso coração. Depois de Ele confrontar esta mornidão espiritual, Ele está a oferecer uma oportunidade de restauração. E Ele faz isso não com ira, tipo, vou-te castigar. Ele faz isso porque Ele te ama, porque Ele me ama. Ele diz, eu repreendo, castigo a todos quantos amo. É a voz amorosa de Jesus que está a bater à porta e a dizer, eu quero entrar na tua vida, eu quero ser presente, eu quero estar contigo sempre. Eu quero que tu me carregues para onde vais. Na escola, no trabalho, no bairro onde vives, em qualquer lugar. Eu não quero só ter-te ao domingo para ouvir uma mensagem. Eu quero passar tempo contigo. Eu quero incendiar o teu coração como se calhar um dia foi incendiado. Jesus te ama. E a maior prova do amor de Jesus é a cruz. Ele te ama não porque sejas bom ou porque mereças. Se calhar até alguns de nós temos andado como cristãos reborns. Falamos nada com Deus. Não ouvimos já Deus. Tornámos-nos insensíveis, se calhar, ao Espírito de Deus nas nossas vidas. Mas Ele continua a amar-nos. E porque nos ama, Ele quer mudar a nossa vida. E o grande problema dos cristãos que se tornam como bebés reborns é que eles deixam de sentir. Deixam de sentir quando pecam, deixam de sentir quando Deus fala, deixam de sentir quando o Espírito confronta, ou até quando consola, ou até quando chama. Estão espiritualmente anestesiados. É como se o coração estivesse envolvido numa camada de religiosidade e de orgulho espiritual. O Espírito fala, mas já não penetra no coração. Chama, mas já não comove. Já não há lágrimas, já não há arrependimento genuíno, já não há temor. E quando a alma se torna insensível, isso é sinal de uma doença espiritual muito perigosa nos nossos corações. Quando ignoramos o Espírito Santo por muito tempo, o nosso coração forma tipo uma crosta espiritual. Continuamos a ir à igreja, continuamos a cantar, continuamos a ouvir, mas não sentimos. Não sentimos aquela presença de Deus no mover-se que nós falamos no nosso coração. Não sentimos a convicção do pecado quando o Senhor fala
e nos mostra que precisamos de mudar coisas na nossa vida. Nós sentimos mais compaixão pelos outros à nossa volta que estão a sofrer. Ficamos como adormecidos por dentro. E a voz do Espírito, que antes nos tocava profundamente, agora parece distante ou indiferente. Jesus diz ser, pois, zeloso. Arrepende-te. Em outras palavras, Jesus está aqui a dizer assim: acorda, desperta. Eu quero fazer parte da tua vida, não só ao domingo, mas todos os dias. Eu quero ter comunhão contigo. Sabem, a imagem do filho pródigo é uma imagem que sempre que eu leio é arrepiante dentro de mim. A imagem de um pai que eu imagino que todos os dias ia para o ponto mais alto da sua propriedade e olhava para o horizonte à espera que o filho viesse para a sua casa. Eu acho que aquele pai todos os dias, na história, ia para aquele lugar. Ele não foi para aquele dia por acaso e viu o filho ao longe. Não, ele ia todos os dias à espera, logo de manhã cedo. O sol nascia e ele estava naquele ponto, na esperança que o filho voltasse. E assim é Deus connosco, muitas vezes. Deus está à espera que tu voltes para seres abraçado, não para seres recriminado, não para seres expulso da casa, não para dizer que cheiras a porco, não para dizer que cheiras mal por causa do teu pecado, ou para te dar 4 cachaços, mas para fazer uma festa. Este meu filho estava morto e agora vive. Foi assim que o Senhor nos encontrou quando nós reconhecemos os nossos pecados e viemos ao seu encontro. E é assim que Ele sempre nos reconhece quando nós estamos afastados dele na nossa vida diária. Deixa que o Espírito Santo quebre a frieza do teu coração. Volta ao primeiro amor. Volta à sensibilidade. Acorda, desperta. Volta a sentir a presença de Deus. Volta a deixar-te usar por Deus. Volta a deixar encher-te de Deus. Cristãos reborn-se têm olhos abertos, mas corações fechados. Estão presentes, mas não estão sensíveis. Pergunto nesta manhã: o Espírito Santo ainda te consegue tocar como te tocava? Ainda te constranges no coração? Ainda ficas emocionado com a presença de Deus? Ou é tudo muito normal? Ainda choras pela tua condição espiritual às vezes, quando percebes que precisas de mudar coisas que não tens conseguido mudar? Ainda sentes alegria quando adoras? Ou é tudo rotina? O culto é automático, é religioso, é tudo rotinário na tua vida. Como é se tu fizeres uma autoanálise? Porque o grande problema desta igreja e daqueles cristãos era que achavam que estava tudo bem nas suas vidas. E o Senhor estava a dizer: não, avalia o teu coração. Já não tens prazer da minha presença. Tu achas que és rico, mas tu és pobre. Tu achas que sabes tudo e tens tudo, mas tu precisas ser coberto da justiça de Deus, vestes brancas. Precisas de acender novamente o fogo dentro de ti. A boa notícia, não sei o que é que eu fiz, isto já não anda para a frente, ou é Deus que não quer que ande? Se calhar não quer. Ok, obrigado. A boa notícia é que a sensibilidade pode ser restaurada, o fogo pode reacender, o coração pode voltar a bater forte pela voz e presença de Deus. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. E se calhar o Senhor tinha andado à porta de muitos corações que estão aqui nesta manhã. Eu não sei, tu sabes como é que é a tua vida de oração, a de intimidade. Cada um de nós é responsável por si mesmo e sabe como tem estado. Talvez precises hoje de mostrar arrependimento, não sei. Jesus talvez te esteja a mostrar que não estás a alimentar-te da palavra como deves, não estás a falar com Ele como deves, não estás a mexer-te para o reino como deves e não estás a sentir a voz do Espírito como deves. Mas, ouve bem, Jesus ainda está à porta. Ainda bate, ainda chama, ainda espera, ainda tem planos e propósitos para ti. Porque Ele diz estas palavras: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Talvez Jesus hoje queira tornar a reacender o fogo no teu coração. Talvez hoje seja dia de tu ouvires a voz de Deus, de voltares a viver aquilo que já experimentaste de Deus. E eu te convido nesta manhã, se sentes que o teu estado tem sido morno na tua fé, que a voz de Deus já não tem falado ao teu coração como antes, que não tens dedicado à oração como dedicavas no passado, que não tens dedicado a ler a palavra como no passado, que não tens servido como no passado, que não tens movido em direção ao reino como antes. Eu gostava que tu te colocasses de pé onde estás, sem vergonha. Sabem, a pior coisa que pode acontecer é quando nós percebemos que Deus está a dizer: olha, eu quero fazer algo na tua vida, e nós estamos importados com aqueles que estão à nossa volta. Vamos fechar os nossos olhos. E se tu sentes que o fogo do Espírito já não queima dentro de ti como queimava no passado, se tu sentes que já não tens orado como o prazer que tinhas, sentes que a voz de Deus já não tem falado ao teu coração como no passado, eu te convido a pôr de pé. Não é vergonha pôr-se de pé. Eu tenho alturas em que me afasto da presença de Deus e que preciso de ouvir estas palavras do Senhor: eis que estou à porta e bato. Eu quero queimar o teu coração. Eu quero que tu te sintas amado. Eu quero que tu desfrutes de comunhão íntima comigo. Por isso, nesta manhã, tu sentes que precisas de reacender o fogo do Espírito em ti. Eu te convido, põe-te de pé e vamos orar. Vamos orar para que o Senhor possa fazer a sua obra em nós. Senhor, autor da minha vida, Senhor meu e Deus meu, eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes em que eu tenho andado distanciado da tua presença, Senhor. Senhor, eu oro, Pai, para que tu nos perdoes, e eu sei que tu nos amas e que vivemos no tempo da graça. E te louvo, Senhor, por cada um dos meus irmãos que eu conheço também nesta manhã. Não é vergonha a reconhecer. Eu mesmo, Senhor, tantas vezes não te procuro como deveria, não me alimento de ti como deveria, mesmo sendo pastor. Leio a Bíblia todos os dias, mas muitas vezes leio apenas de uma forma mecânica. Senhor, devolve-nos a alegria da salvação, o fogo do primeiro amor, que o teu Espírito queima dentro de nós, Senhor. Senhor, os meus irmãos que se levantaram nesta manhã, Senhor, que tu possas encher a tua presença, que eles possam sentir amados e abraçados por um Deus que os ama, por um Deus que quer ter comunhão de intimidade com eles, Senhor. E que a decisão, Senhor, que eles estão a fazer nesta manhã de reconhecer diante de ti que precisam que o teu Espírito volte, Senhor, a incendiar as suas vidas, possa ser o começo de algo grande para cada um deles, Senhor. Senhor, que esta semana, Senhor, se voltem a encontrar prazer na oração, alegria, Senhor, em se alimentar da tua palavra, que possam olhar para as oportunidades que tu colocas na sua vida para te servirem em prol do reino, testemunhando a vizinhos, a colegas de trabalho, que possam sentir aquele fogo e entusiasmo que sentiam no passado, em que não conseguiam calar diante das oportunidades. Que possam servir-te, Senhor, para abençoar o teu reino, Senhor. E, Senhor, te devolvas, Senhor, um coração de carne, um coração sensível, um coração que ouve a tua voz, um coração, Senhor, que está sensível à tua presença, Senhor. Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa cada um dos que está aqui, aqueles que se levantaram, mesmo se calhar alguns que queriam levantar-se, mas por vergonha não o fazem, Senhor. Devolve o fogo do teu Espírito, Senhor. O primeiro amor às suas vidas. E, Senhor, que isto seja o início de uma relação novamente viva contigo, de compromisso contigo. E eu sei que se calhar amanhã vai ser um dia bom, e terça vai ser um dia bom, mas quarta vai ser um dia mau, eles não vão ter vontade. Mas que nessa altura o teu Espírito lhes fale e lhes diga: vem a mim, eis que estou à porta, eis que eu bato, eis que eu quero estar contigo. E que cada um de nós possa abrir o coração para que tu possas entrar e ter comunhão connosco, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, fortalece-nos, Senhor, e incendeia o fogo do primeiro amor em cada coração de nós, para a glória e no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã, hoje e sempre. Amém.